Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Presente aqui comigo hoje, felizmente, a nossa querida amiga, companheira de atividades do Grupo Espírita Redenção, Maria Fernanda Barbosa. E eu fico muito feliz com a participação dela nesse encontro de hoje, já que nós vamos tratar de um tema um tanto difícil, um tema árduo. Difícil mesmo, ele mexe muito com as nossas emoções, com os nossos amores, com a nossa capacidade de mantermos-nos serenos a despeito das ocorrências. Enfim, mas nós vamos conseguir caminhar com Jesus, com os benfeitores espirituais do nosso Grupo Espírita Redenção e com vocês de casa nessa caminhada. Tudo bem, Fernanda? Tudo em paz? Olá, lindo. Tudo bem. A vida vai bem, apesar de que as notícias que o mundo nos traz nos fazem bambear às vezes, né? Então, daí esse tom grave, né, nessa conversa de hoje, mas é sempre bom lhe rever. Igualmente, isso é verdadeiro, isso é um fato verdadeiro, muito bom. E hoje, em especial, eu precisava contar com a sua companhia. Amigos e amigas, nós hoje vamos tratar de um tema que nós resolvemos titular com duas perguntas. O que será das meninas no Brasil? E uma outra pergunta. O que será das meninas pretas no Brasil? Nós trazemos e deixamos essas duas questões, essas duas perguntas, para que vocês de casa, vocês que nos ouvem, que nos acompanham nessa caminhada, reflitam conosco sobre a importância disso, em que medida isso nos toca, de que maneira nós podemos, juntos, como sociedade, encontrar soluções, né, para a mudança desse panorama tão difícil. É por aí, Fernanda? É por aí, Arlindo. Como eu falei no início, né, o que nos remete, de fato, a essa conversa, esse tema hoje, são as notícias, né, que nós temos visto nos telejornais, as questões que têm assolado aí a sociedade de uma forma tão surpreendente ultimamente, né? A gente sempre acaba parando para pensar, se questionar, né, se isso é um fenômeno desse momento ou se isso é o reflexo da nosso maior acesso à informação, né? Pensando que são coisas que sempre aconteceram, mas que hoje a gente consegue visualizar de forma mais rápida e ganha uma notoriedade maior. Mas, de fato, acho que quando você tão sabiamente se propõe essa pergunta sobre esses dois aspectos, né, numa visão mais ampla sobre as meninas do Brasil e mais especificamente sobre as meninas pretas, isso traz esse tom de historicidade, né? A gente está falando de uma história aí que se repete, que tem uma origem muito bem definida e que está muito arraigada ainda no nosso modo de ver a vida, né? Os desdobramentos das histórias, né, que eu acredito que você vai trazer aí com uma enumeração aí dessas coisas que aconteceram, são na verdade, eu falo um termômetro, mas nem um termômetro, é um selo, assim, é um ateste, um carimbo de que há um pensamento subliminar que tira a humanidade, né, de algumas pessoas, em especial, né, diferente de outras, que conduz, é um fio condutor aí também de parte dessas barbáries que nós temos visto. E a definição é bem essa, barbárie, né? Barbárie. Bom, amigos e amigas, nós trouxemos esse tema porque nós temos vivido juntos, né? Isso tudo.
feliz ou infelizmente. Nós temos vivido isso tudo muito juntos. Aí nós passamos por 3 notícias. Eu comentava um pouquinho antes com Maria Fernanda que do início deste ano, mas muito especialmente de junho para cá, nós vimos na grande imprensa e nas redes sociais essa notificação chocante, né? Foram situações de estupros de vulneráveis, de meninas, de crianças de 11 anos de idade, de 10 anos de idade, que foram entrando nos noticiários, invadindo as nossas casas, os nossos corações, as nossas cabeças. Menina de 10 anos foi atendida no Recife porque foi negado atendimento para ela na cidade capixaba de São Mateus. Menina de 11 anos, estuprada e grávida de gêmeos no Piauí, realiza aborto legal entre os dias 23 e 24 de junho. Nós tivemos aquela questão da menina em Santa Catarina, que, além da situação difícil dessa violência, enfrenta uma dupla violência, que é a violência moral, que lhe é imposta num tribunal, onde juíza e promotora tentam impingir-lhe um não aborto, tentando alegar para ela, olha, o neném ainda precisa se formar, nós precisamos arrumar uma doação para ele, aguenta mais um pouquinho. Tão chocante isso, né? As redes sociais entraram em polvorosa nessa situação. Aí, hoje, que nós tínhamos marcado esse encontro, e exatamente hoje, agora, durante o nosso dia, mais uma notícia surge, mais uma menina estuprada por um padrasto dentro de casa, em cárcere privado, até onde se pode supor, a polícia continua fazendo o que precisa fazer, que é levantar os dados, os fatos, para confirmar ou não as versões até agora apresentadas, mas 2 anos de cárcere privado, grávida, nem ler sabe. Ela não sabe o que está se passando com ela, absolutamente. E aí nós precisamos pensar nisso, né? Nós precisamos pensar nisso. Mas, para pensar nisso, a gente queria pensar nisso pensando com a doutrina dos espíritos, porque nós somos espíritas, e precisava pensar nisso com alguma serenidade e referenciando de alguma forma essa doutrina que nos dá suporte, que lastreia a nossa caminhada. Aí eu vou imediatamente, Fernanda, e eu já te passo, para um item em O Livro dos Espíritos, no livro 6º, Lei de Sociedade. E nos laços de família, há apenas uma questão que a gente quer trazer para a gente refletir junto depois dessas notícias todas. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta, é apenas uma frase curta. Uma recrudescência do egoísmo. Aí vamos pensar que esses casos todos apresentados aqui rapidamente, mas que a imprensa tem noticiado com constância, na maioria das vezes se dão nos lares, onde essas crianças precisavam estar protegidas. O que é isso? Fala, Fernanda. Eita, é isso, né? Na verdade, considerando essa resposta, né, dos espíritos e esse fato concreto, o que a gente pode, acho que rapidamente inferir é que a família vem doente, né? A família está, de alguma forma, realmente adoecida, uma vez que as crianças não são colocadas como esse espelho do futuro, né? Esse alvo de cuidado. As relações, então, vêm se deteriorando mesmo, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, nós estamos na pandemia, eu acho que acredito que tenha sido 2019, uma reunião de pais lá com o grupo lá no Redenção,
Eu saí da minha zona meio que de conforto, né, de certa forma, que é lidar ali com jovens. Eu fui fazer uma reunião com os pais, né, desses jovens, e era próximo ao Dia das Crianças, e a gente começou a falar sobre infância, né, sobre como foi a infância de cada um deles, e eles trouxeram algumas histórias. E aí uma das perguntas que eu fiz foi se a percepção deles era que a infância de hoje, de ontem, se elas eram parecidas, né, da que eles tiveram com a que os filhos têm. E eles disseram que não, falando de quanto esse tempo, né, presente, os parecia mais perigoso. E aí uma das perguntas que eu fiz, mas será que então o cuidado, né, que se tem, o olhar que se tem hoje para as crianças, para os jovens, ele é mais cuidadoso então do que era antigamente? O que vocês acham? E aí eles mesmo como pais diziam, acho que não, né? Meus pais eram mais rígidos, eram mais duros e tal. Claro que aí a gente tem uma coisa de, né, uma forma de educar, que às vezes pode ser mais violenta e tal, né? Mas não é exatamente isso que a gente está falando, mas é dessa atenção, né? E que talvez esse tipo de cuidado mesmo, né? Talvez esteja faltando, por um lado, mas também esse senso de família, de responsabilidade, de cuidado, como você disse, né? Seria a exacerbação aí do egoísmo. Em todos esses casos que a gente está citando, algum tipo, né, de prazer está além do cuidado com aquele que é mais vulnerável. E aí as estatísticas mostram exatamente isso, né? O número de estupros no Brasil especificamente ele é grande, acontece muito mais entre meninas, né? Na verdade, mulheres, seriam mulheres entre mulheres e homens, né, fazendo oposição, mas muito mais entre mulheres, e considerando as mulheres, muito mais entre meninas, e meninas muito, muito pequenas mesmo, né? Essa idade de 10 a 12 anos, é uma das idades em que o estupro é mais recorrente, justamente por pessoas da família, né, pessoas que estão muito próximas, e que têm, então, sobre essas crianças, né, alguma autoridade, né, alguma proximidade, que são capazes de influenciá-las de alguma forma, seja num convencimento ou até pela intimidação. Então, é isso, são as agressões, violências, silenciamentos que nascem dentro do seio familiar, né? Ou pelo menos naquelas pessoas que estão mais próximas à família. Né? Então, há uma necessidade assim, muito grande, né, de que os pais, os professores estejam atentos e as crianças sejam ensinadas também, né, a se defender de alguma forma. Eu queria lembrar, assim, até porque, para falar de um companheiro que eu vou falar daqui a pouco, que é Marcelo Paixão. Marcelo Paixão é um sociólogo brasileiro, formado pelo UPERJ, é doutor em sociologia pelo UPERJ, ele é economista formado pela UFRJ, ele é uma pessoa absolutamente engajada nessa questão da racialidade, de toda essa questão do preconceito, de um modo geral. E ele fala uma coisa interessante, ele costuma dizer e lembrar as pessoas que estatística não é uma coisa que foi feita para encher linguiça, né? Estatística é o que, na realidade, materializa o que está sendo vivido num contexto, num determinado contexto. Aí eu queria lembrar que a gente, quando fala de aborto, perdão, quando fala de aborto, em especial, por quê? Porque o aborto está nessa conjuntura em que nós estamos comentando agora, porque, a um dado momento, essas meninas foram confrontadas nas diversas situações em que isso ocorreu, no sentido de que as pessoas queriam impedir o aborto legal, por exemplo, que é uma garantia, por isso que é legal, ele é uma garantia que se encontra no Código Penal brasileiro, e a gente vai fingindo que isso não está acontecendo, e as pessoas dizem, não pode, não deve, isso é imoral, isso é... Então começa uma falácia
sem considerar que nós estamos falando como a população, de modo geral, aqueles todos que invadiram as redes sociais quando desses acontecimentos, especialmente esse de Santa Catarina, em que as pessoas diziam: criança não é mãe, porque ela não é mulher, ela não está com essa, ela não foi feita para isso, né? Ainda mais numa situação, especialmente numa situação como essa. E aí a gente vai vendo que a estatística no Brasil apresenta uma coisa chocante. E isso é uma coisa chocante que tem tocado muito especialmente, muito particularmente, as meninas, né? O Brasil registra 6 abortos por dia em meninas entre 10 e 14 anos que sofreram estupro. Aí a gente ficou brincando aqui para ver quanto é que é isso, porque os dados mostram, e eu estou dizendo brincando porque eu fui fazer a conta mesmo para saber se eles estavam certos mesmo. Essas estatísticas estão no IPEA, estão nos institutos sérios de pesquisa, e aí a gente vai ver. Bom, 6 abortos por dia completam, em uma semana, 42 abortos. Isso em um mês significa 1.260 abortos. Isso, em um ano, são 453.600 abortos de crianças, de meninas, entre 10 e 14 anos. Caramba! Eu vou voltar aqui para a doutrina para a gente poder ter parâmetro de serenidade, senão a gente se perde. Pergunta-se, quando trata do item da infância, no livro 2º, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, pergunta-se na questão 383, Kardec pergunta assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-la. E o que a gente faz com isso, Maria Fernanda? Num quadro em que a gente tem, num país como o Brasil, 543.600 crianças fazendo abortos porque sofreram estupro. Esse dado é recente, é 2021, tá? Esse dado é 2021, não é nada velho, não. 2021. E aí, pensando, né, que é 2021, pensando que vivemos aí uma pandemia, que as pessoas estavam muito mais Todo mundo em reclusas. casa. Todo mundo em casa. Você imagina o quanto de dor e sofrimento, né, tem sido vivenciado aí de forma tão solitária, né, provavelmente em algumas situações. E aí é tão estranho, né, se a gente for pensar, principalmente nesses números, o quanto as pessoas se apegaram durante todas essas repercussões desses casos à questão do aborto, né? Por esse número que você está falando, é um número muito grande, né, de abortos que acontecem entre meninas. Então, se a gente for pensar na situação geral em relação ao aborto, você tem um número de abortos acontecendo, mas é muito maior do que esse, né? Porque outras pessoas, né, não só as meninas, estão realizando, mas também qualquer adulto tem noção de que se alguém... óbvio que pode acontecer que uma gravidez surja num único ato sexual, né, isolado, pode acontecer, mas é muito pouco provável que seja isso, né? Então, quantas vezes essas meninas foram violentadas, né, até que engravidassem? E, assim, o que está para além
né, do aborto não parece ser discutido com tanta paixão, né, porque é uma discussão apaixonada, né, porque beira a insanidade, né, de invadir hospital, de perseguir as Apaixonada é pessoas. culpabilizadora, né? Apaixonada é culpabilizadora, é um terror. Exato, que aí é isso. Quem está na mídia, né, quem está sendo exposta, quem está sendo tendo a sua vida devassada, assim, é invariavelmente a vítima, né? Porque o agressor, que a maioria, né, a gente está falando aqui das meninas, não aparece na história, né? Tá tudo bem, as pessoas estão preocupadas com o que essa menina, ou essa mulher, ou essa mãe e tal está fazendo a partir daquela situação, mas o que causou, né, todo aquele trauma, aquela violência e tudo mais, esse não aparece na história. E nesse último caso, um dos últimos casos, essa menina do Sul, a promotora ainda pergunta para a menina: onde você acha que o pai da criança gostaria? Como assim? Né? E aí é que vem, né, toda aquela fala de que criança não é mãe, né, a menina não é mãe, de que estuprador não é pai e tal, porque a própria... E aí tem uma questão assim também que se torna muito delicada, né, principalmente nesse caso relacionado a essa menina do Sul, que é uma juíza e uma promotora, né? São duas mulheres que interpelam uma menina, uma criança de 10 anos e uma mãe, né, uma outra mulher, de uma forma totalmente insensível, né, desumana. A fala em alguns momentos, né, quando a gente ouve o vídeo, é uma fala um pouco infantilizada, né, deixar, né, uns diminutivos, algumas coisas assim, mas totalmente... Mas, empatia assim, zero. Empatia isso, zero. Zero empatia com as pessoas que estão passando por aquela situação. E aí, né, é muito, para mim, né, acho que para nós é muito... A pergunta vem, assim, já uma outra pergunta vem acoplada, né? Por que essas pessoas não merecem, né, ou não são dignas, ou não recebem um tratamento humano? O que elas têm que tira delas a possibilidade de receber um tratamento humanizado? O que faz com que a empatia não esteja presente? Na grande maioria dos casos, o que a gente vai ver de comum entre essas pessoas é que os interlocutores têm uma diferença de cor de pele. E as vítimas, em geral, são mulheres e crianças pretas. Então, é realmente muito difícil, né, que essas pessoas que estão ali naquele papel, né, da juíza e da promotora demonstrem empatia. Porque empatia você se coloca no lugar do outro, né? E hoje está muito claro, assim, na nossa sociedade que as pessoas fazem sim uma diferença muito grande a partir da cor de pele. Os teóricos disso falam desse branco e do outro, né, o oposto, o outro. E aí a possibilidade de se colocar no lugar é muito difícil, porque as pessoas então estabelecem uma barreira, uma diferença. E nessa diferença, o outro, né, e esse outro, no caso disso que a gente está falando, é essa mulher preta, essa criança preta, pode passar por aquilo, não tem problema, né? Não tem problema, ela é mãe, e o outro, o estuprador, o que o violento é pai, né? E que talvez isso seja uma felicidade para alguém, mas o que aquela criança está passando ali, o que aquela mãe está vendo ali, a mãe pede, né, emocionada, óbvio, desesperada, que possa cuidar da filha, isso não é levado em consideração, porque é um outro e é desumano, não é humano. Né? Parece muito forte isso, mas de fato a gente vem aí há anos dizendo que a gente vive numa democracia racial, que está tudo certo, que a gente convive muito bem, mas os fatos nos mostram que isso não é real, né? E eu acho que assim já passou da hora da gente se posicionar também nesse sentido, principalmente quando a gente fala com espíritas. Exato. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você acabou de me dar a deixa que eu estava esperando. Porque eu trouxe
e vou mostrar aos amigos este livro. Este livro é Manifesto Antirracista, Ideias em Prol de uma Utopia Chamada Brasil, é do Marcelo Paixão, desse doutor Marcelo Paixão. Esse negro, lindo. E eu queria trazer apenas 2 trechinhos para que a gente vá seguindo nesse caminho. Ele tem um item que ele trata do o racismo no Brasil e a dinâmica da construção da desigualdade socio-racial. E ele vai dizer no item 111 assim: o mito da democracia social, dissociando o preconceito e o racismo praticado sobre os negros do nosso quadro social mais amplo, foi um poderoso mecanismo de subordinação ideológica da população negra. A leitura que indica não existir um drama coletivo causado pela opressão perpetrada pela elite eurodescendente sobre os afrodescendentes faz com que seja depositado sobre os ombros dos próprios negros e negras, como indivíduos isolados, a culpa pelo seu fracasso no plano educacional, profissional, moral, familiar e estético. Esse foi um caminho, por excelência, para produzir a conformidade social, a frustração individual e a desorganização coletiva no meio da comunidade negra, sendo solidário com o processo de construção das pronunciadas desigualdades socio-raciais no Brasil. Será que há alguma verdade nisso? Porque esse trabalho ele é fruto também de encontros que aconteceram no Brasil para a discussão dessa dita democracia racial, né? E que vieram acontecendo há anos atrás, em 2005 se sacramentou com um grande encontro, de onde surge esse manifesto antirracista e tal. Então, é isso. Eu acho que é nesse caminho que a gente, que é espírita, inclusive, não pode esquecer, porque isso é estrutural na história brasileira. E isso não mudou. Não mudou. A gente pode dizer, e aí eu repito até o que Marcelo costuma colocar, lembrar as pessoas quando está nas suas preleções, diz, olha, a gente não está aqui dizendo que está tudo péssimo e joga fora, mas a gente não pode supor que está tudo bem. A gente tem que considerar que há um grupo de trabalho muito forte, há gente se mobilizando de forma efetiva para a mudança desse quadro, mas há algo mais que é preciso. É preciso compreender, acima de tudo, que essa proposição de democracia racial ela precisa alcançar verdadeiramente todos os brasileiros, inclusive os brancos, para a compreensão do que isso significa, porque isso não é uma coisa que se faz na canetada. Isso é uma coisa que se realiza entre os pares viventes neste planeta, e em especial neste país, né? Diga, Fernanda, se isso deu para... Na verdade, assim, quando a gente pensa em... né, estamos aqui dialogando, obviamente, para um público majoritariamente espírita, e quando a gente coloca que é preciso olhar para o nosso entorno, para as dinâmicas nas quais nós estamos inseridos e questioná-las, você estava falando aí, eu fiquei pensando que assim, eu nasci num lar espírita, então eu sempre estive ligada de alguma forma, né, querendo ou não, né, você é criança, não tem muita escolha, tem que ir, né? Mas isso no tempo que criança não tinha escolha, né? E hoje as crianças falam, papai, não vou, quem vai é você para a minha balada. É complicado, gente. Para os trabalhos, né, de assistência social que aconteciam na Casa Espírita, e o público é sempre o mesmo, né? O público é sempre, aí talvez alguém tenha uma experiência diferente, mas dos locais em que eu vivi, né, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto na Bahia, você tem a maior parte da população assistida, e aí voltando ao que você estava falando
um cenário de vulnerabilidade social, são compostos por pessoas pretas, né? Sejam elas, né, de pele, sejam elas negras, né? Então, pretas ou pardas, mas em geral é esse o público majoritário. E a gente vive isso, né, na casa espírita, e aí eu chamo a reflexão principalmente das pessoas brancas, se isso não causa não causa espécie, né? Não causa nenhum desconforto, nenhum incômodo, né? Existe alguma coisa, então, dentro dessa nossa estrutura social que faz com que essa divisão de classe se dê dessa forma, né? Não só em relação às questões econômicas, mas essa junção, né, de economia e raça, e isso é o que mantém esse racismo estrutural, né? Vale se aprofundar aí nessa questão. Isso deve nos causar algum incômodo, né? Longe de pensarmos que isso é simplesmente, aí a gente volta para a nossa questão espírita, né? Que é simplesmente uma questão da reencarnação, que é simplesmente uma questão do merecimento e tal. Isso é uma construção social em que nós estamos inseridos e que, como responsáveis por tudo isso, faz com que a gente possa, né, aconteça, né, de estar de frente ali para o nosso noticiário cotidiano e ver quanta violência se produz nesses ambientes, né, mais vulneráveis socialmente, e se produz em qualquer lugar, né, porque a cor da nossa pele chega antes de qualquer outra coisa, né, antes da gente falar, antes de saber quanto que a gente ganha, o que a gente faz, a cor da nossa pele chega antes. Inclusive, né, a gente não está fugindo do tema, a gente está falando sobre o quanto esse grupo, então, infantil, negro é mais vulnerável, é vulnerável porque é criança, é vulnerável porque é socialmente e economicamente vulnerável, e as estruturas, então, se tornam cada vez mais frágeis, inclusive a estrutura familiar, que deveria ser essa estrutura de proteção. Inclusive o olhar, então, de alguns para com essas crianças. Nós conversávamos ainda há pouco, né, antes de começarmos, que parte, em alguns locais do Brasil, tem um documentário que é bastante interessante sobre isso, se chama Um Crime Entre Nós, fala sobre como o estupro de crianças, né, é comum entre nós. É muito comum em algumas regiões do Brasil, fazendo com que as crianças se prostituam por um pacote de biscoito, por coisas assim muito banais, porque a miséria também campeia, né? Mas muitas vezes esse processo de violência, de abusos, começa em casa, né? E aí voltando à questão que você trouxe sobre a questão da família. E a narradora ali de uma determinada história fala que ela tem uma ONG, né, que acolhe alguns meninos, ela procura tirar essas crianças da rua, e ela fala que o discurso repetido de muitas dessas crianças é que se a violência é inevitável, que seja pelo menos da parte de um estranho e não de um familiar. Então, é nesse caminho, né, de uma violência sexual que acontece, um abuso que acontece sistematicamente dentro do lar, que elas optam por abandonar a casa e ir para a rua e tentar sobreviver. Né? Daí chegar ao caso de trocar, né, de alguma forma, sexo por um pacote de biscoito. Então, assim, essa construção social em que nós, espíritos encarnados, nesse momento, estamos imersos, não é totalmente alheia a nós, simplesmente porque talvez nós não tenhamos passado por uma situação desse tipo. Ela é muita responsabilidade nossa, porque nós estamos vivendo nesse tempo, convivendo na sociedade e convivendo com pessoas que são capazes de atos altamente violentos. Né? Porque isso acontece em qualquer lugar. Né? A gente, às vezes, tem notícias, né? A gente está falando aqui também de contexto de vulnerabilidade social, mas isso está acontecendo, né, na casa aqui do lado.
Porque se, voltando aos seus números, né? Se aconteceram tantos abortos assim entre crianças, né? Essas crianças estão ao nosso redor, né? Isso tudo está acontecendo ao nosso redor, está perto de nós, porque é um número muito grande. Eu queria lembrar uma coisa, e até eu vou falar sobre isso aqui, mas eu vou pedir, se algum deles, em algum momento, nos assistir, que não leve a mal, eu vou dizer a vocês que eu peguei uma informação interessante num blog espírita, que é muito legal, e eu cometi uma falha, eu acabei esquecendo de anotar o nome do blog, mas é porque essa informação é muito relevante, quer dizer, essa discussão que eles travaram ali é muito relevante, eu vou trazê-la por conta disso, já peço desculpas de antemão, porque realmente foi uma falha minha, na minha anotação eu acabei não colocando aqui o blog, mas é um blog espírita bem legal, bem conceituado até, e ele tratava dessa questão, o articulista lá tratava dessa questão, falando de uma coisa muito interessante, ele disse, olha, porque ele falava para os espíritas, né? Ele disse, olha, uma coisa que os espíritas já têm mania, ou fazem coro, às vezes, com outras escolas e outras posturas religiosas, é dizer assim, sou contra quando se fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas. E eu disse, mas contra por quê? Porque, veja bem, o que a gente tem contra essa educação sexual que vai orientar essa criança no sentido dela saber se defender de uma situação como essa, que a gente já sabe, comprovado por todos os institutos de pesquisa sérios, que acontece no seio familiar, acontece dentro das famílias, na relação parental, com tios, com sobrinhos, com não sei quem, mas todo mundo da família, são pessoas desse núcleo familiar, e por que não se pode, não se deve promover essa educação sexual para as crianças, no sentido da orientação que elas precisam ter, de saber o que significa o quê, para saber se defender disso, no sentido de poder acionar alguém, fugir de uma situação de dificuldade, recorrer àqueles que eventualmente poderiam ajudá-la e orientá-la da melhor maneira. E ele até disse, olha, a gente tem que lembrar que não é por ser espírita que eu sou um santo. Não é por ser católico que eu sou um santo. Eu posso ser um padre, posso ser um dirigente espírita, posso ser um trabalhador da casa espírita, posso ser um pastor, posso ser o que for. Mas, enquanto homem, eu estou passível de fazer qualquer dessas coisas. Quem foi que disse que não? E quando as crianças estão submetidas ao meu poder, quem é que sabe? Como é que elas podem se virar? Os casos dessas meninas apresentados até aqui, nenhuma delas sabia o que estava acontecendo. Ela não sabe o que significa isso. A menina ficou presa, essa última de hoje, em Duque de Caxias, ela estava retida numa casa há 2 anos, sofrendo esse ataque, essas serviços. E aqueles que até vão às escolas no dia a dia, mas que não têm com quem se abrir, porque não sabem nem o que está acontecendo, sabem que tem alguém fazendo, mas não sabem o significado disso. A gente precisa pensar nisso, porque a gente tem feito essa coisa farisaica de, olha, não está tudo... Não, isso não fica bem, nada disso fica bem. Mas fica bem as crianças continuarem sendo molestadas pela sua parentela? Que coisa maluca é essa? Né? Dentro dessa... Até, né, a gente perde até o ar. Mas, enfim, desses textos todos que nós lemos, né, nesse meio tempo, eu acho que foi muito interessante o texto que você passou sobre a Dora Encontre, né, um texto da Dora Encontre, ela faz um posicionamento muito veemente assim, em relação a posturas e a falas, né, situações que vêm no meio espírita em relação a essas questões. E algumas delas, isso que você falou, me remeteu àquele texto também que nós lemos do livro Pão Nosso. É um livro psicografado, então, por Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel. Uma das lições desse livro é do número 30, se chama Convenções. E ele começa a falar, né, como sempre, né, a partir de um trecho evangélico, e fala, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, fazendo referência a Mateus, capítulo 2, versículo 27. E aí Emmanuel começa, né, vai comentando, falando que o sábado, então, nessa passagem, simboliza as convenções, né?
E aí, como convenções, a gente pode, nesses casos, né, que nós estamos falando, a gente pode elencar, né, tanto as convenções da própria da justiça, né, que de alguma forma, mesmo que com alguns erros crassos ali tenham levado aquela criança a um julgamento, né, com relação ao aborto, quanto as convenções que acabam formando aí o corpo, por exemplo, das doutrinas, né, de uma maneira geral, mas especificamente a gente está falando da nossa, né? Então, quando a gente, então, como você estava falando, se opõe de alguma forma a alguma forma de educação, né, como a educação sexual, em nome de alguma convenção, de algum moralismo, quando a gente, de alguma forma, então, se opõe ao aborto, porque a doutrina prega que não deva ser, né, ocorrer aborto em função da necessidade da reencarnação e tudo mais. Mas o que esse texto, acho que nesse contexto, né, considerando esse contexto, o que esse texto traz é que a gente não pode colocar as regras acima das pessoas ou dos sentimentos, ou, nesse caso, considerando a educação sexual, até da segurança mesmo das pessoas, em nome de um silenciamento, né, e uma possibilidade de que violências como essa possam continuar sendo abertamente vivenciadas, né, no seio da família. Né? Quando a gente evita que um agressor, que alguém que é capaz de uma violência tão grande seja, então, descoberto, seja de alguma forma confrontado, que exercício é esse de amor ao próximo, de caridade que a gente está fazendo? Né? Porque não é uma atitude positiva nem para um lado nem para o outro, né? Considerando um que é vítima e o outro que está ali sistematicamente incorrendo no mesmo erro. Então, ele, ao final, né, Manuel, nesse texto, fala: as convenções definem, catalogam, especificam, enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Então, a gente precisa compreender, sim, os mecanismos da reencarnação. Em geral, a gente vai falar contra o aborto, compreendendo todas as repercussões, né? E isso a gente consegue compreender largamente, né? Principalmente quando a gente vê as descrições, por exemplo, dos próprios espíritos abortados, né? Que falam sobre esse processo. Mas também não podemos deixar de valorizar a vida, né? E nesse caso, especificamente nesses casos que nós estamos tratando, vidas de crianças que acabam sendo colocadas em risco em função do seu organismo não estar preparado para passar por aquilo naquele momento. Né? Então, acaba que a convenção realmente se coloca à frente da vida, né? Que é da vida da pessoa que já está encarnada. Né? Então, assim, perde totalmente o sentido. E aí é importante que a gente valorize, né, e exalte essa fé raciocinada, né, que é a nossa herança aí com essa doutrina. Porque parece que muitas vezes o raciocínio tem sido deixado de lado, né? E aí fica a convenção realmente, só a letra morta, né? Só o dogma a ser seguido e as pessoas agarradas com ele sem raciocinar em relação a isso. Então, ele termina dizendo assim: lembra-te de que foram dispostas no caminho, né, as convenções, as regras, a fim de te servires. Respeitas na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Então, a gente precisa raciocinar, né, sobre as situações nas quais nós estamos inseridos. Né? Precisamos considerar o contexto para a aplicação de cada uma dessas convenções, aí, ou dessas regras, ou dessas normas, né? Seja das religiões, seja da vida em sociedade. Exato. Aí vale repetir, né? O sábado foi feito para o homem. Senão a gente perde a noção. Mas vamos lá para o Livro dos Espíritos, e a questão crucial.
No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a resposta é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Isso é para quem gosta da formalidade. Então, vá à doutrina e nós vamos encontrar o suporte para a gente ficar tranquilo e agir de forma racional, né? E com bom senso, senão a gente perde tudo. Mas, como nós estamos chegando ao fim, já falamos muito, todos nós e tal, eu queria lembrar aos companheiros e companheiras que essas informações sobre todas essas eventuais estatísticas faladas aqui, toda essa situação de aborto, de gravidez, de criança, tudo isso, a gente vai poder encontrar em fontes seguras. Mapa da Violência, que é da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Atlas da Violência do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Relógio da Violência, que é mantido pelo Instituto Maria da Penha, o Human Rights Watch, que é o Observatório dos Direitos Humanos, além dos inúmeros artigos publicados nas revistas afins. Então, só para a gente saber, para as pessoas terem noção de que isso não está sendo tirado do nada, as informações aqui não são da nossa cabecinha, né? Isso tudo tem base nas pesquisas e nos institutos sérios que tratam dessas questões. E lembrar a todo mundo, para a gente não esquecer, se a gente procura buscar até nas redes sociais, vocês vão encontrar com tranquilidade. Canais de denúncia para essas situações. Disque 100, em especial para a questão da violência sobre as crianças. Conselhos tutelares, que todo mundo tem, em todas as áreas do Brasil afora. Delegacias comuns e a das mulheres. Ligue de 180, que também atende essas questões. Disque 191, procure o Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes vítimas de violência, e Fundação Abrim, que tem uma série de organismos e entidades que podem atender no sentido de orientar, de dar o primeiro atendimento, a primeira orientação, e a gente precisa estar atento, porque essas crianças precisam de nós, que estamos à volta, e que precisam ter olhos de ver, para atender nessas necessidades cruciais que elas têm vivido, de um isolamento no conjunto. Estão dentro dos seios, dentro das histórias, junto com pessoas que não as veem sofrer essas violências, ou, de alguma sorte, sejam coniventes. É isso. Fernanda, as suas últimas palavras de despedida por hoje, porque o nosso tempo foi-se. Eu acho que você falou aí ao final também uma coisa muito importante, né? Se a gente pensa, por um lado, em educar, né, as crianças para que possam identificar as inconveniências dos comportamentos, a gente também precisa se colocar como acolhedores, né? Pessoas acolhedoras, com uma escuta adequada para quando essas questões surgirem, né? Então, que a criança possa, ou não, a criança ou adolescente, né, confiar, né, em alguém para dividir. Parte também das estatísticas é mostrar o quanto é difícil, né, para alguém fazer uma denúncia. A gente falou aqui muito especificamente sobre o caso das crianças, né, mas também é muito recente o caso de uma artista, já uma jovem moça, que foi, por uma série de circunstâncias, né, levou a gravidez a termo, né, e fez todo um procedimento legal para poder destinar a criança para adoção, mas ela relata o quanto ela estava atordoada com aquilo e não contou para ninguém, não fez nada, tentou, né, por ela mesma fazer o que ela achava que seria viável, que era investigar alguma doença, tomar algum medicamento, tentar, né, algum medicamento abortivo naquele momento, e fazer de conta que aquilo não aconteceu. De tão traumático que é, né? Então, podermos ser também escuta, acolhimento, né, para as pessoas que passam também por essas situações, seja como
evangelizadores, né? Seja como amigos, né? Como aqueles que fazem atendimento fraterno, enfim, né? Dentro desse contexto da casa espírita é muito importante também, né? Que a gente possa se preparar de alguma forma para acolher isso com doçura, né? Bom, no mais, eu acho que é importante que a gente possa refletir, tá? Quem somos nós no meio dessa situação? Né? Quem somos nós nesse mundo de provas e expiações? Quem somos nós nessa sociedade tão racista, tão violenta, essa sociedade tão desrespeitosa com relação às mulheres, esteja ela em que situação estiver? Quem é você nessa história? Né? De alguma forma, muitas vezes nós olhamos para nós com uma lente que é muito colorida, que é muito cor-de-rosa, né? E essa é a persona que a gente apresenta muitas vezes na sociedade, até na casa espírita, mas olhando, né, de forma mais íntima. Eu acho que é importante que a gente possa pensar sobre isso e fazer os ajustes de percurso, de rota, que sejam necessários. Esse é um trabalho pessoal e intransferível, mas que se torna cada vez mais urgente diante das mudanças, né, pelas quais essa humanidade vem passando. Então, desejo a vocês um momento importante assim, de reflexão. Isso. Caríssimo, eu agradeço e muito, muito a sua companhia no encontro de hoje, especialmente. Eu agradeço os companheiros e companheiras de casa, eu peço desculpas até porque esse é um tema que me deixa muito incomodado, abalado. É muito difícil, de verdade muito difícil. Mas agradecer a caminhada de vocês conosco até aqui, a nossa amiga querida em especial, deixando um beijo aos corações de todos, um desejo de paz, e que nós construamos essa democracia racial necessária, esse ambiente fraterno, verdadeiramente fraterno e acolhedor para as crianças, e especialmente para as meninas do Brasil, que nós possamos construir isso juntos, de verdade. É isso. Um beijo nos corações. Fernanda, obrigado mais uma vez. Muita paz, muita luz. Muito obrigado.